Olá pessoal, seguindo com o conteúdo de Matemática 2, hoje a gente vai estudar os números decimais. Quando a gente fala em números decimais, geralmente a gente tem aquela noção de números inteiros, né, que não são os quebrados, e os números quebrados, que são os decimais. Quando a gente fala em números inteiros, um exemplo clássico são as cédulas. A gente tem cédula de 2, de 5, de 10 e assim sucessivamente. Já quando a gente está tratando de números decimais, a gente também tem as moedas de 50, de 25, de 10, mas os números decimais eles estão também no nosso cotidiano, naquela promoção de R$ 1,99 ou no valor da gasolina que a gente compra num posto. Os números decimais eles conseguem estar presentes em todas essas situações. Quando nós tratamos dos números decimais, eles são divididos em duas partes, o número em si. A gente vai ter sempre uma parte inteira e a parte decimal. Para a gente dividir essas duas partes, a gente utiliza a vírgula. Então, tudo que está antes da vírgula é considerado a parte inteira. Tudo que estiver depois da vírgula, parte decimal. Então, nessa primeira situação aqui, nós temos antes da vírgula o zero, então o zero é a nossa parte inteira, e depois da vírgula nós temos 001, que seria a parte decimal. Se a gente vem para esse outro exemplo aqui, antes da vírgula a gente tem o número 47, então 47 é a minha parte inteira. Depois da vírgula a gente tem 68, que seria a parte decimal. Então em todos esses exemplos, tudo que vem antes da vírgula é considerado parte inteira, depois da vírgula, parte decimal. Esses números decimais eles podem ser representados de duas formas, através de frações decimais ou através da representação decimal ou mesmo número decimal. O número decimal é o que a gente já viu anteriormente, no slide anterior. Já as frações decimais, elas são frações cujos denominadores são potências de base 10. Então essas frações elas vão ter denominadores 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente. Então aqui a gente tem os dois tipos de representação. Facilmente nós podemos fazer a transformação de fração decimal para número decimal ou de número decimal para fração decimal. E é isso que a gente vai ver agora. Para me transformar de número decimal para fração decimal, a gente sempre vai utilizar o quê? Toda fração ela tem numerador e denominador. O numerador eu vou escrever todo o número que eu tinha, todo o meu número decimal, tirando a vírgula. Então, aqui é 0,8, eu escreveria 0,8. Como o 0 na frente não vai interferir em nada, então eu posso colocar só o 8. O denominador, eu vou colocar a quantidade de zeros referente à quantidade de casas decimais que eu tinha no número. Nesse número aqui eu só tenho uma casa decimal, então aqui eu só preciso colocar um único zero, por isso que 8 sobre 10. Se eu venho para esse outro exemplo aqui, eu vou escrever todo o número como numerador, sem colocar a vírgula, então 7.235, e o meu denominador ele vai ter a quantidade de zeros referente à quantidade de casas decimais que eu tinha. Aqui eu tenho 3 casas decimais, que é o 2, o 3 e o 5, então por isso que eu coloquei 3 zeros. Então é sempre desse jeito. O numerador ele vai ser todo o número que eu tinha sem a vírgula, e o denominador ele vai ter a quantidade de zeros referente à quantidade de casas decimais que eu tinha anteriormente. Já quando eu quero transformar de fração decimal para número decimal, eu vou fazer o processo contrário. Eu vou escrever o número que eu tinha e aí eu vou colocar a vírgula de acordo com a quantidade de zeros que eu tinha. Aqui eu vou escrever o número 8 e se eu tinha um único zero é porque esse número só tem uma única casa decimal. Então eu vou colocar a vírgula na frente do 8. E coloco, adiciono zero para não ficar um vazio, então 0,8. Se eu vier para esse outro exemplo aqui, eu tenho 3 zeros, então vai ficar 72
E aí ele tem 3 casas decimais, porque eu tenho 3 zeros. Então eu vou colocar a vírgula aqui e eu tinha que ter 3 números. Como eu só tinha 72, eu preencho os demais com 0. E aí esse é o procedimento sempre. Nesse outro caso aqui, ó, 324 sobre 10. Eu vou escrever 324. Como ele só tem um único zero, eu só preciso ter uma casa decimal. Por isso que eu coloco a vírgula após o 2. Então vai ser 32,4. Então é sempre dessa forma. Quando eu não tiver nenhum número para colocar, eu vou adicionar zeros para me conseguir chegar à quantidade de casas decimais que eu preciso. A comparação de números decimais. Essa comparação, ela geralmente é o que a gente mais usa no nosso cotidiano, de precisar saber fazer essa comparação com números decimais. E o procedimento é bastante simples. A gente sempre vai começar a comparar as partes inteiras. Se as partes inteiras elas forem iguais, é que a gente vai passar para a parte decimal. E aí a gente precisa ter o cuidado de sempre ir olhando algarismo por algarismo da parte decimal. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem 28,2 e 17,321. A parte inteira desse primeiro número é 28. Desse outro número é 17. Quem é maior, 28 ou 17? 28. Então, esse primeiro número aqui, ele é maior do que esse segundo número. Então, por isso que a gente tem essa comparação aqui. Já quando a gente vem para essa outra situação, 0,0078 ou 0,02, quem é maior? Aqui, parte inteira 0 e 0, vamos entrar para a parte decimal. 0, primeiro número decimal desse, aqui também é 0. Segundo número, 0, aqui é 2. Então, quem é maior, 0 ou 2? 2. Então, 0,02, ele é maior do que esse outro número aqui, 0,0078. Para finalizar no último exemplo, a gente tem os números 45,956 ou 45,798. A parte inteira dos dois é igual, 45 e 45, então a gente entra para a parte decimal. 9, o primeiro número decimal desse, nesse outro, 7. Quem é maior, 9 ou 7? 9. Então, 45,956 é maior do que 45,798. Aqui a gente vai estudar 3 propriedades básicas dos números decimais. A primeira é que a adição de qualquer zero após a parte decimal não influencia no meu número decimal. Ou seja, se eu tenho o número 423, após esse 3 aqui da parte decimal, eu adicionar quantos zeros eu quiser, eu continuo tendo o mesmo número. Certo? Essa é a primeira propriedade. A propriedade 2 e a propriedade 3, elas estão relacionadas. Por quê? Na propriedade 2, a gente vai falar da multiplicação de um número decimal por potências de 10, ou seja, por 10, por 100, por 1000 e assim sucessivamente. E na terceira, a gente vai tratar da divisão. Qual é a diferença? Na multiplicação, a gente vai deslocar a vírgula para a direita. Na divisão, a gente vai deslocar a vírgula no sentido contrário para a esquerda. Vamos começar vendo a propriedade 2. Se eu tenho o número 4,518 e eu vou multiplicar ela por 10, então eu vou deslocar a vírgula a mesma quantidade de zeros que eu tenho aqui nesse número. Aqui eu tenho um único zero, então eu só vou deslocar a vírgula uma única casa para a direita. Então aqui, se era 4,518, eu vou deslocar essa vírgula para a direita, uma casa. Então o número vai passar a ser 45,18. Ah, se eu multiplicar por 1000, como é que vai ser? 1000 tem 3 zeros, então eu vou deslocar 3 casas. 1, 2, 3. Então, 4.518 o resultado. Se eu venho para a divisão, eu vou fazer o deslocamento da vírgula para o sentido contrário, para a esquerda. Então, se eu tenho o número 314,2 e divido por 10, eu vou deslocar uma casa para
à esquerda. Então vai ficar 31,42. Se eu tenho, por exemplo, a divisão por 100, eu tenho 2 zeros, então eu vou deslocar 2 casas. 1, 2. Então vai ficar 3,142. Então essas são as propriedades que a gente tem dos números decimais. Exemplos. Aqui eu pedi para fazer a representação na forma de frações decimais. Então é aquilo que a gente já viu. Vamos escrever o numerador da fração como o número que está sendo dado. Aqui no caso seria 0,03. Como o 0 antes do 3 não vai influenciar em nada, a gente pode colocar só o 3. Como aqui a gente só tem uma única casa decimal, o meu denominador ele vai ser 10. Então, 3 sobre 10. No item B, da mesma forma, vou escrever esse número aqui sem a vírgula. Então, 134 dividido. Como eu tenho duas casas decimais, dividido por 100. Nesses outros dois exemplos, no item C e no item D, a gente vai fazer o mesmo procedimento. No exemplo 2, a gente tem a representação na forma de número decimal. Então, a gente vai fazer o processo contrário. Então, aqui, se eu tenho 8 sobre 1000, eu vou escrever o 8. E esse número, como tem 3 zeros, ele vai ter que ter 3 casas decimais. Então, eu coloquei aqui os zeros para conseguir ter as 3 casas decimais. No item B, 54 sobre 10. 10 é só uma casa decimal, então escrevi o 54 e coloquei a vírgula após o 5. Então eu tenho o número 5,4. E assim foi feito também nos demais exemplos. O último exemplo, eu fornecia uma tabela com as alturas de alguns jogadores e pedia para colocar na ordem crescente de altura. O que é que a gente ia fazer aqui? Ia fazer uma pequena comparação. Eu tenho que ir do menor para o maior, já que eu quero na ordem crescente de altura. Então eu vou olhar aqui. Vocês vão continuar no formulário para conseguir ver os exercícios propostos sobre esse conteúdo. E eu espero que vocês tenham conseguido entendê-lo.